Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, vamos lá mergulhar direto nas fontes de hoje. E a primeira já chega assim, chutando a porta do e-commerce aqui no Brasil, né? Com certeza, o Mercado Livre deu uma sacudida forte no mercado. Pois é. Frete grátis a partir de R$19. Quer dizer, é uma mudança e tanto. Eles querem brigar forte com a concorrência, imagino. É isso mesmo. Exatamente. É uma resposta bem direta, principalmente à Shopee, né? Que vinha ganhando muito espaço justamente nessa faixa de compras de menor valor, tipo abaixo dos R$50, R$60. O Mercado Livre está dizendo basicamente, esse cliente de compra pequena, eu quero ele para mim também. E força todo mundo a se mexer. É verdade. E como fica a Amazon nisso? Porque eles também têm o Prime, né? Pois é. A Amazon tem o frete grátis a partir de R$ 79,00, ou então para quem é assinante Prime. É um modelo um pouco diferente, mas parecido com o próprio MeliPlush, né? O programa de assinatura do Mercado Livre. Certo. Mas essa conta fecha. Quer dizer, frete grátis a R$19,00. Parece um custo muito alto para a empresa, não? É sustentável isso ao longo prazo ou é só para ganhar mercado agora? Olha, é uma pasta calculada, né? Eles não fariam isso sem pensar muito. A ideia é que o aumento no volume de vendas, tipo mais gente comprando mais vezes, e a fidelização desse cliente que talvez antes comprasse na Shopee, acabem compensando esse custo maior do frete no começo. Entendi. É um jogo de longo prazo, então. Exato. E não foi só para o consumidor, viu? Eles também anunciaram uma redução nos custos de envio para os vendedores parceiros, o que é super importante para manter o lojista feliz ali na plataforma. Ah, isso é crucial mesmo. Fortalece o ecossistema todo, né? Com certeza. Mostra que a briga pelo e-commerce tá, sim, cada vez mais acirrada e o frete virou a principal arma nessa disputa, quem piscar primeiro. Perde, né? Faz sentido. Bom, mudando completamente de assunto, mas ainda falando de produtos circulando. Uma notícia de apreensão grande feita pela Anatel e pela Polícia Rodoviária Federal. Foi em São Paulo, né? Isso mesmo, uma operação conjunta que apreendeu uma quantidade enorme de microfones sem fio na rodovia Presidente Dutra. Microfone sem fio. Quantos foram e por quê? Foram 8.700 unidades, é muito microfone. O valor estimado é de quase R$900 mil. E o motivo principal é que eles estavam entrando no país de forma irregular, sem a homologação da Anatel. Contrabando mesmo. Nossa, 8.700. É um volume gigantesco, mas, assim, além da questão óbvia do imposto não pago, do contrabando, qual o problema real de usar um microfone desse sem homologação? Muita gente acaba comprando coisas sem nota por aí, né? Pois é, mas o risco aqui vai além do fiscal. Equipamentos de radiofrequência, como o microfone sem fio, precisam ser homologados para garantir que eles operem nas frequências corretas e não causem interferência. Interferência em quê, por exemplo? Em coisas muito sérias, sabe? Pode interferir na comunicação de aviões, nas redes de celular, até mesmo em outros equipamentos de som profissionais que estão sendo usados corretamente em um evento. Imagina o caos. Credo. Não tinha pensado nisso. Interferir em aviação é gravíssimo. Muito grave. E tem mais. Esses produtos não têm garantia, não têm suporte técnico. Se der problema, já era. E, claro, prejudicam as empresas que trabalham direito, pagam impostos, seguem as regras para homologar seus produtos. O barato pode sair bem caro no final das contas. Usar equipamento pirata, o irregular, é um risco desnecessário, né? Com certeza. A Anatel e a PRF estão certíssimas em fiscalizar isso. Totalmente. Agora, saindo da fiscalização e indo para a tecnologia que a gente usa na palma da mão todo santo dia. Chegamos naquela disputa eterna, né? Android ou iOS? Ah, guerra dos sistemas. Sempre rende, né? Sempre. E essa fonte aqui traz a visão de um usuário, assim, super fiel ao Android. Ele listou os motivos dele para não largar o robozinho verde. É legal quando a discussão sai do qual é melhor de forma absoluta e vai para o porquê eu prefiro esse, né? Dá uma perspectiva mais pessoal. E quais são os pontos dele? Ele levanta 4 principais. O primeiro é a liberdade de escolha de hardware. No Android você tem Samsung, Motorola, Xiaomi, agora a Realme crescendo. Pois é, um monte de marcas, modelos, faixas de preço, designs diferentes. Exato. No iOS é iPhone. Acabou.
Você gosta do modelo daquele ano? Ótimo. Não gosta? Paciência, né? É isso. O segundo ponto que ele fala é a organização. Ele gosta da famosa gaveta de aplicativos, separada da tela inicial. Ah, sim. No iPhone fica tudo ali na tela principal, né? Ele acha que vira uma bagunça. É uma questão de preferência mesmo. O terceiro ponto é bem interessante para quem gosta de fuçar, a customização via launchers. Isso. Ele até cita uns nomes tipo Nova Launcher, Niagara Launcher. São aplicativos que mudam completamente a interface, os ícones, as animações, a forma como você usa o celular. É um nível de personalização que o iOS simplesmente não oferece. É o paraíso dos nerds de customização, né? Totalmente. E o quarto ponto dele é mais simples, o hábito. Depois de mais de 10 anos usando Android, ele está totalmente familiarizado, não quer reaprender tudo. Faz sentido. Ele menciona mais alguma coisa? Sim, ele fala que prefere o leitor de digital, geralmente na tela ou na lateral, do que o Face ID da Apple. E também que gosta de poder customizar mais a tela Always On, aquela que mostra informações com a tela apagada. No Android tem mais opções para isso. Entendi. Eu prefiro o clássico de quem valoriza ter o controle total do aparelho e deixar ele com a sua cara, né? Exatamente. Liberdade e personalização acima de tudo. E falando em controle, regras, padrões, isso nos leva direto para a União Europeia. Tem coisa nova entrando em vigor agora, dia 20 de junho, sobre o chamado direito ao reparo. E claro, os olhos se voltam para a Apple, né? Sempre, né? Quando se fala em regras para gigantes da tecnologia, a Apple está sempre no foco. E essa lei do direito ao reparo é bem importante. A ideia é tornar mais fácil e barato consertar produtos eletrônicos para reduzir o lixo eletrônico e dar mais poder ao consumidor. E como a Apple está nessa história? Eles costumam ter fama de dificultar reparos fora da rede autorizada, né? Olha, essa é a fama, mas, surpreendentemente, parece que a Apple já estava bastante alinhada com várias das exigências dessa nova lei europeia. Sério? Como assim? A legislação exige, por exemplo, que as fabricantes disponibilizem peças de reposição e manuais de reparo por pelo menos 7 anos depois que um produto sai de linha. E exige que componentes comuns, tipo bateria, sejam fáceis de trocar. E a Apple já vinha cumprindo boa parte disso. Eles têm programas para fornecer peças e manuais para assistências técnicas independentes. E tem até aquele programa de self-service repair, né? Que o próprio usuário pode comprar as peças e as ferramentas direto da Apple para consertar em casa. Exatamente. Esse programa já cobre vários países da Europa. Então, nesse ponto, eles já estavam adiantados. E a lei exige mais alguma coisa? Durabilidade, talvez? Sim, foca bastante em durabilidade, estabelece padrões mínimos para testes de queda, resistência a arranhões, proteção contra poeira e água e também um número mínimo de ciclos de carga que a bateria tem que aguentar sem degradar demais. Ah, interessante. E atualizações de software? Também exige pelo menos 5 anos de atualizações do sistema operacional depois que o aparelho para de ser vendido. E, de novo, são áreas onde a Apple, historicamente, já tem um desempenho muito bom, muitas vezes melhor que vários concorrentes do mundo Android. Verdade. Os iPhones costumam ter suporte de atualização por muitos anos. Pois é. Então, assim, embora sempre haja ajustes a fazer, parece que a adaptação da Apple a essa nova lei europeia vai ser mais tranquila do que talvez para outras fabricantes. Eles já estavam com a casa relativamente em ordem nesse sentido. Menos uma dor de cabeça para eles na Europa, então. Mas já que estão falando de Apple, de hardware, os rumores não param nunca, né? E já tem gente falando do iPhone 17 Air, previsto para o fim do ano que vem, é isso? Isso, seria para a linha de 2025, né? Junto com os iPhones 17 normais e Pro. E o Air, no nome, já dá a dica. A promessa é de um iPhone super, super fino. O mais fino já feito pela Apple. Mais fino quanto? Tem número? Os rumores falam em algo como 5,5 milímetros de espessura. Para ter uma ideia, o iPhone 15 tem 7,8 milímetros. Seria uma diferença bem visível, quase como o iPad Pro novo, que também ficou finíssimo. Uau, 5,5 milímetros é muito fino mesmo. Mas design tão extremo assim geralmente vem com algum sacrifício, né? O que dizem os rumores sobre isso? Exato, sempre tem o mais. A tela seria grande.
6,6 polegadas, um pouco maior que o iPhone Pro atual. Só que talvez ele use o chip A19 padrão, não o A19 Pro, que deve ser mais potente e equipar os modelos Pro do iPhone 17. Ok, chip um pouco menos potente, faz sentido para diferenciar. E tem mais cortes? Tem rumores mais polêmicos. Fala-se que, para economizar espaço interno precioso, ele poderia ter só uma câmera traseira. Uma só? Nossa, isso seria uma volta grande, hein? Seria. E talvez até um alto-falante só, em vez de 2 para som estéreo. São rumores, claro, podem não se confirmar, mas indicam onde os cortes poderiam acontecer para alcançar essa espessura mínima. Entendi. Seria um aparelho bem de nicho, focado 100% em design e leveza, mas teria alguma coisa dos modelos Pro. Teria, sim. Espera-se que ele venha com um botão de ação, que hoje está nos Pros, e talvez até um botão novo dedicado para a câmera, que também é esperado nos iPhones 16 Pro deste ano. Além disso, claro, USB-C, SIM global para facilitar viagens e uns 12 GB de RAM, o que é bastante bom. Interessante. Um conceito diferente, né? Para quem realmente prioriza a estética e a portabilidade acima de qualquer outra coisa. Vamos ver se esse Air se materializa mesmo. Exato. É esperar para ver. Muita água vai rolar até o fim de 2025. Com certeza. Agora, mudando de hardware para software e entrando naquele campo minado e fascinante da inteligência artificial, temos uma briga de cachorro grande. OpenAI versus The New York Times. Parece que a OpenAI está contestando uma decisão da justiça, é isso? Exatamente. É mais um capítulo naquela disputa sobre direitos autorais no treinamento de modelos de IA. O New York Times processou a OpenAI, alegando que o ChatGPT foi treinado usando milhões de artigos do jornal sem permissão, violando o copyright. Lembro disso. E qual é a ordem judicial que a OpenAI está recorrendo agora? É uma ordem que obriga a OpenAI a guardar, a preservar todos os dados relacionados ao ChatGPT. Isso inclui logs de treinamento, dados de interação com os usuários, tudo. Inclusive dados que os próprios usuários pediram para serem apagados por questões de privacidade. Ué, mas como assim guardar dado que o usuário pediu para apagar? Isso não vai contra a própria política de privacidade deles e leis como a GDPR na Europa? É exatamente esse o ponto do OpenAI no recurso. Eles argumentam que essa ordem é excessivamente ampla, que viola os compromissos de privacidade que eles têm com os usuários e que seria tecnicamente muito complexo e custoso cumprir. E bom argumento do New York Times para querer esses dados todos, até os que deveriam ser apagados. O jornal diz que esses dados são essenciais para provar o caso deles. Querem analisar esses logs para mostrar como e quanto o ChatGPT usou e reproduziu conteúdo protegido por direitos autorais deles. Querem as provas do suposto crime, digamos assim. Entendi a lógica dos dois lados. E a juíza? Por que ela deu essa ordem tão abrangente? A justificativa dela foi que a OpenAI já tinha deletado um volume significativo de dados relevantes antes mesmo da ordem ser emitida. Então seria necessário preservar tudo que restou para garantir que as provas não sumissem. Então a OpenAI já andou apagando coisa que talvez fosse útil para o processo. É o que a decisão sugere, ou pelo menos o que o NT alegou e a juíza considerou plausível. No fundo, tudo isso volta para aquele debate central. O treinamento de IAs com o conteúdo da internet se enquadra no conceito de fair use, uso justo. As empresas de IA dizem que sim, que é como pesquisa. Os criadores de conteúdo, como o NT, dizem que não, que é roubo mesmo. Essa briga ainda vai longe e vai definir muita coisa para o futuro da IA, né? Sem dúvida nenhuma, é um caso para ficar de olho. Com certeza. E falando em gigantes da tecnologia e seus desafios, vamos voltar para o nosso quintal, para o Brasil, e dar uma olhada no mercado de smartphones por aqui. Parece que a Apple não teve um primeiro semestre de 2025 dos melhores, segundo a consultoria Canalys. Pois é, os números não foram muito animadores para a maçã aqui no Brasil. A análise da Canalys mostrou uma queda relevante na participação de mercado da Apple no primeiro semestre deste ano. Queda para quanto?
Qual a posição deles agora? A Apple caiu para a 5ª posição no ranking de vendas de smartphones no Brasil. Ficou com apenas 5% do mercado. 5ª posição. Nossa. Quem passou na frente? Ela foi ultrapassada pela chinesa Realme, que conseguiu uma fatia de 7% e subiu para a 4ª posição. A liderança continua folgada com a Samsung, né? Com 43%. Depois vem a Motorola com 23% e a Xiaomi com 15%. Quer dizer, Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme e só aí a Apple. Impressionante. Mas o mercado brasileiro como um todo, ele cresceu ou encolheu nesse período? O mercado até que cresceu um pouquinho, 3% no total de smartphones vendidos. O ponto é que esse crescimento foi puxado justamente pelas marcas chinesas como a Xiaomi e a Realme, que são super agressivas nos preços, principalmente nos segmentos de entrada e intermediário. Ah, então a Apple, que foca no segmento premium, acabou perdendo espaço mesmo com o mercado crescendo um pouco? É isso? Só preço explica? O preço é, sem dúvida, um fator importantíssimo no Brasil, né? Mas a análise da Canalys também aponta para um cenário mais amplo. A Apple também perdeu participação no México, por exemplo. O relatório sugere que as tensões econômicas, tanto globais quanto aqui na América Latina, estão apertando o orçamento do consumidor. E isso afeta principalmente a disposição ou a capacidade das pessoas de gastarem mais em aparelhos topo de linha, que é onde a Apple joga. Então é uma combinação de concorrência forte nos segmentos mais baixos e um cenário econômico que desfavorece o segmento premium. Entendi. Um cenário complicado para a Apple aqui na região, então. Precisam repensar a estratégia, talvez. Possivelmente. Ou esperar uma melhora econômica. É um desafio para eles. Sem dúvida. Agora, vamos dar um pulo para a Europa de novo, especificamente para a Suíça, um país famoso pela sua neutralidade e principalmente pela privacidade. Mas parece que está rolando uma polêmica justamente sobre isso, envolvendo uma lei de vigilância, e com uma reviravolta, parece. É uma história bem curiosa, sim. O governo suíço está discutindo uma revisão da sua Lei Federal de Vigilância de Telecomunicações, conhecida pela sigla BUPF. E o que essa revisão propõe de tão polêmico? A proposta que está gerando debate exigiria que os provedores de serviços de comunicação, e aí entram empresas de VPN, aplicativos de mensagens criptografadas, tipo Signal ou Trima, passassem a coletar e armazenar certos dados dos usuários. Não o conteúdo da comunicação, que continuaria criptografado, mas os metadados. Metadados, tipo, quem falou com quem, quando, de onde? Exatamente. Endereço IP de origem e destino, data, hora, duração da comunicação, localização aproximada. Esses dados teriam que ser guardados por um tempo para poderem ser usados em investigações criminais se solicitados pela justiça. Mas espera aí. A Suíça não é justamente o país que muitas empresas de privacidade, como a Proton, do Proton Mail e Proton VPN, escolheram como sede por causa das leis fortes de proteção de dados? Isso não vai totalmente contra essa imagem? Outras focadas em privacidade, como a NimVPN, estão protestando veementemente contra essa mudança, ameaçando até sair do país se a lei passar. O que é esperado, né? Sim, só que uma outra grande empresa suíça de tecnologia, a Infomaniac, que oferece serviços de nuvem, hospedagem, e-mail, veio a público apoiar a revisão da lei. Apoiar a coleta de metadados. Uma empresa de tecnologia suíça. Por quê? É surpreendente, né? O argumento da Infomaniac é que a busca pelo anonimato absoluto na internet não pode servir de escudo para atividades criminosas. Eles criticam a postura das empresas de VPN que, segundo eles, promovem um anonimato que dificulta investigações legítimas. Dizem que coletar metadados é um equilíbrio necessário entre privacidade e segurança. Nossa, que posição inesperada. E como está a reação a isso? A reação está forte. A Proton e outras empresas do setor de privacidade, claro, rebateram duramente dizendo que a coleta de metadados já é uma violação grave da privacidade e que abre portas perigosas para a vigilância em massa. Há também bastante oposição política a essa mudança na lei dentro da própria Suíça. Entendi. Então é um embate de visões bem forte lá dentro. Privacidade total versus segurança com alguma coleta de dados. Exatamente. Um debate que parecia resolvido na Suíça, mas que voltou com tudo por causa dessa proposta de revisão da lei e dessa posição inesperada da Infomaniac. Curioso mesmo. Vamos acompanhar. E ainda nesse mundo da tecnologia de ponta, mais uma da Apple para a gente analisar. Dessa vez, em inteligência artificial de novo, mas com um foco bem diferente, parece.
É sobre analisar a voz humana de um jeito novo. Isso mesmo. É um desenvolvimento bem interessante do time de IA da Apple. Eles criaram um modelo que não foca tanto no que a pessoa está dizendo, no conteúdo da fala, mas em como ela está dizendo, na qualidade da voz em si. Como assim, qualidade da voz? Eles definiram o que chamam de dimensões de qualidade vocal, ou VQDs na sigla em inglês. São características como, por exemplo, a clareza da fala, a inteligibilidade, se a voz soa muito áspera ou rouca, se tem muita soprosidade, sabe? Aquele ar que escapa junto com a voz, ou se a voz é muito monótona, tanto no tom quanto no volume. Entendi. O modelo consegue identificar e medir essas características. Para quê? Qual a aplicação disso? O foco inicial e onde eles treinaram bastante o modelo foi em acessibilidade. Eles usaram muitas amostras de vozes consideradas atípicas, de pessoas com condições neurológicas como Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica, ou pessoas com paralisia nas cordas vocais. Ah, para tentar entender melhor essas falas ou ajudar essas pessoas. Exatamente. A ideia é criar ferramentas que possam, por exemplo, ajudar um sistema como a Siri a entender melhor uma pessoa com fala afetada por uma dessas condições, ou até mesmo desenvolver tecnologias que ajudem a própria pessoa a monitorar e talvez melhorar sua comunicação. Muito legal isso. Foco em acessibilidade é sempre importante. Com certeza. Mas aí vem a parte talvez ainda mais fascinante. Durante os testes, eles descobriram que o modelo treinado para identificar essas características físicas da voz também conseguia, como um efeito colateral, identificar nuances emocionais em falas consideradas normais. Peraí, identificar emoção só pela qualidade da voz, tipo raiva, tristeza? Exatamente. O modelo conseguiu correlacionar certos padrões nessas VQDs com emoções como raiva, medo, tristeza ou alegria, mesmo sem ter sido treinado especificamente para isso. A forma como nossa voz muda quando estamos bravos ou tristes, fica mais tensa ou mais baixa ou mais instável, o modelo aprendeu a captar. Cara, isso é incrível e um pouco assustador também, né? Imagina uma Siri que não só entende o que você pede, mas percebe se você está irritado ou feliz ou preocupado. Abre um leque de possibilidades gigantesco para interação humano-máquina, né? Para assistentes virtuais muito mais perceptivos, empáticos. Claro que levanta questões de privacidade também, mas o potencial tecnológico é enorme. Sem dúvida. Uma tecnologia para ficar de olho no futuro da Apple. E para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos dar uma espiada rápida no setor de aviação. Números da Airbus referentes ao mês de maio. E a notícia principal é meio vazia, né? Literalmente vazia no quesito encomendas. A Airbus não registrou nenhum pedido firme de avião comercial durante todo o mês de maio. Zero. Na dica de nada. Zero. Nenhum pedido o mês inteiro. Isso é comum acontecer? Ou será que tem a ver com algum evento grande chegando? É um pouco incomum, sim, mas a sua suspeita é boa. Este mês de junho tem o Paris Air Show, que é uma das maiores feiras de aviação do mundo. É muito comum as companhias aéreas e empresas de leasing segurarem os anúncios de grandes encomendas para fazer durante o evento. Causa mais impacto, né? Ah, faz todo sentido. Uma calmaria antes da tempestade de anúncios no Paris Air Show, talvez. É a aposta mais provável. Apesar dessa falta de novos pedidos em maio, a produção não parou, claro. Eles conseguiram entregar 51 aeronaves aos clientes no mês passado. 51 entregas? E isso está dentro da meta deles para o ano? Então, aí que está o problema. Mesmo com essas 51 entregas, eles ainda estão um pouco atrás do ritmo necessário para cumprir a meta anual de entregar 820 aviões em 2025. Até agora, no acumulado do ano, entregaram 254. Ainda falta bastante chão pela frente. Quais os desafios? Continuam sendo os mesmos que afetam a indústria como um todo, incluindo a concorrente Boeing. Gargalos na cadeia de suprimentos, especialmente com os fornecedores de motores, como a Pratt & Whitney e a CFM. Isso atrasa a produção final das aeronaves. Entendi. É um problema persistente, então. Teve algum destaque positivo em maio, apesar dos pesares? Teve sim. Um marco importante foi a primeira entrega do A321XLR.
É aquela versão de ultra longo alcance do A321 que promete revolucionar voos de corredor único em rotas mais longas. A primeira unidade foi entregue para a companhia aérea húngara Wizz Air. Ah, legal! Esse avião é bem esperado, né? Pode conectar cidades que antes não eram viáveis sem escalas. Exatamente. Então, apesar do zero em encomendas e dos desafios na produção, teve essa notícia positiva do A321XLR finalmente chegando aos céus com o cliente.